Existe um segredo enterrado por milênios que pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre a história. Desde lendas de poder sobrenatural até teorias da conspiração, a Arca da Aliança tem sido procurada por reis, cavaleiro e exploradores modernos. Mas o que poucos imaginam é que algumas pistas-chave podem ter estado bem na nossa frente o tempo todo. O que aconteceria se você estivesse prestes a descobrir a verdade por trás do maior mistério da humanidade? Aqui é onde tudo começa. Número 1. O poder da Arca, na Antiguidade. A Arca da Aliança não era simplesmente uma caixa dourada. Era um símbolo vivo da conexão divina entre Deus e os israelitas. Esse cofre sagrado, construído sob instruções específicas de Deus, não só abrigava os 10 mandamentos, mas também era visto como uma fonte de poder incomparável. Nos tempos antigos, levar a arca para a batalha significava mais do que ter uma vantagem estratégica. Significava que Deus estava do lado dos israelitas, protegendo-os e guiando-os rumo à vitória. Quando a arca ia à frente das tropas israelitas, os inimigos tremiam de medo. Significava que Deus estava do lado dos israelitas, protegendo-os e guiando-os rumo à vitória. Quando a arca ia à frente das tropas israelitas, os inimigos tremiam de medo. Não era pelo tamanho dos soldados nem pela força de seu exército, mas porque a presença da arca era suficiente para infundir terror. Dizia-se que os inimigos desmoronavam antes que os israelitas pudessem sequer levantar uma espada. A simples diferença entre os israelitas e os inimigos é que os inimigos não se desmoronavam antes que os israelitas pudessem sequer levantar uma espada. A visão da arca brilhando sob o sol provocava pânico nos corações de quem ousasse enfrentar seu poder. Um dos relatos mais fascinantes é o dos muros de Jericó. Essas muralhas, que eram consideradas inexpugnáveis, caíram não pelas mãos dos soldados, mas pela presença da arca. Em um ato de fé e obediência, os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 7 dias, levando a arca com eles. No 7º dia, as muralhas simplesmente desmoronaram. E a cidade foi conquistada sem a necessidade de uma batalha sangrenta. Era um lembrete para os israelitas de que, com Deus ao seu lado, não havia obstáculo insuperável. No entanto, o poder da arca não se limitava apenas às batalhas. Em tempos de paz, a arca não se limitava às batalhas. Em tempos de paz, a arca servia como um lembrete constante do pacto sagrado entre Deus e seu povo. Era um sinal de que Deus os protegia e os guiava, sempre que se mantivessem fiéis aos seus mandamentos. Dentro da arca não estavam apenas as tábuas dos 10 mandamentos, mas também outros símbolos da relação entre Deus e os israelitas. Como um frasco de maná e o bastão de Arão, que floresceu milagrosamente para mostrar sua designação divina como sumo sacerdote. Mas nem todo mundo podia se aproximar da arca. Era considerada tão sagrada que apenas os sacerdotes especialmente designados podiam tocá-la ou transportá-la. Aqueles que tentavam tocá-la sem permissão ou sem a devida preparação eram severamente punidos. Há relatos de pessoas que morreram instantaneamente ao tentar tocar a arca, um lembrete do poder divino que emanava dela. Com o tempo, a arca se tornou um símbolo não apenas de poder, mas também de reverência. Era o vínculo tangível entre Deus e os israelitas, um lembrete de que, embora fossem um povo pequeno em comparação com as nações vizinhas, tinham Deus ao seu lado, e com Deus ao seu lado não havia inimigo que pudesse derrotá-los. Número 2. O desaparecimento da arca. O desaparecimento da Arca da Aliança é um dos mistérios mais intrigantes e duradouros da história. Depois de desempenhar um papel tão central na vida e na cultura dos israelitas, a arca simplesmente desapareceu dos textos bíblicos. Esse desaparecimento deixou um rastro de perguntas sem resposta e deu origem a uma infinidade de teorias que tentam explicar seu paradeiro. Mas, como um artefato tão crucial tanto para a fé quanto para a identidade dos israelitas, pôde desaparecer? Ficar sem deixar rastros. Para entender a magnitude desse mistério, primeiro é preciso considerar o quão importante era a arca para os israelitas. Durante séculos, a arca foi vista não apenas como um símbolo religioso, mas como uma fonte de poder. Poder sobrenatural. Os relatos bíblicos a apresentam como um artefato que concedia vitórias milagrosas em batalha, derrubava muros e dispersava exércitos inteiros.
A arca não era simplesmente um objeto, mas o trono terreno de Deus, o ponto de contato entre o céu e a terra. Ao longo da história, a presença da arca marcava a diferença entre a vitória e a derrota, a segurança e o perigo. No entanto, depois dos eventos narrados nos primeiros livros, a arca não se tornou um objeto. Da Bíblia, a arca desaparece de forma abrupta da narrativa. Não há uma explicação clara sobre o que aconteceu com ela, o que gerou especulações durante séculos. Uma das teorias mais aceitas é que a arca pode ter sido destruída ou capturada durante a invasão babilônica de Jerusalém no ano 586 AC, 186 AC. Os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, saquearam a cidade e destruíram o Templo de Salomão, onde se acredita que a arca estava guardada. No meio do caos e da destruição, muitos dos tesouros do templo foram roubados ou perdidos, e é possível que a arca tenha sido um deles. No entanto, não há provas conclusivas de que a arca estivesse entre os artefatos saqueados pelos babilônios. Outra teoria intrigante é que a arca foi escondida antes que os babilônios invadissem a cidade. Dizem que os sacerdotes, cientes da iminente destruição de Jerusalém, esconderam a arca em um lugar secreto para protegê-la de ser capturada ou destruída. Alguns acreditam que foi escondida em um complexo de túneis debaixo do monte do templo, enquanto outros afirmam que foi levada para fora de Jerusalém, para um lugar mais seguro. O desaparecimento da arca não é apenas um mistério histórico, mas também um enigma teológico. Para os israelitas, a arca representava a presença de Deus entre eles. A perda da arca, portanto, não foi apenas uma perda física, mas também uma perda espiritual. Alguns estudiosos acreditam que o desaparecimento da arca marcou um ponto de virada na história religiosa de Israel. Sem a arca, o foco da fé e da vida deles não poderia ser percebido. O israelita começou a mudar, se afastando dos símbolos físicos e indo em direção a uma forma mais espiritual de adoração. Essa mudança também está refletida na literatura bíblica. Enquanto os primeiros livros da Bíblia estão cheios de referências à arca, depois de seu desaparecimento, fala-se muito menos dos objetos sagrados e mais da relação espiritual entre Deus e seu povo. A arca, que tinha sido o centro da adoração israelita, foi substituída por uma fé mais abstrata, menos dependente de símbolos físicos. Número 3. O design da arca e seu simbolismo. O design da Arca da Aliança não foi obra do acaso. Segundo os relatos bíblicos, Deus mesmo deu as instruções para sua construção a Moisés durante sua estadia no Monte Sinai. Cada detalhe da arca tinha um propósito específico, desde os materiais utilizados até as medidas exatas. O resultado foi um objeto que não era apenas um símbolo da fé israelita, mas também um lembrete tangível da aliança entre Deus e seu povo. A arca era feita de madeira de acácia, o material conhecido por sua durabilidade e resistência. Essa madeira era revestida de ouro puro, o que dava à arca um aspecto brilhante. Mas o ouro não era só por estética, era um símbolo da santidade e da natureza intocável da arca. Por estar revestida de ouro, a arca refletia a pureza e a perfeição divina, atributos que eram fundamentais na relação entre Deus e os israelitas. Um dos elementos mais distintivos da arca era sua tampa, conhecida como propiciatório. Essa tampa de ouro era ladeada por 2 querubins, figuras angelicais com asas estendidas que olhavam para o centro da arca. Acreditava-se que o propiciatório era o lugar onde a presença de Deus descia e se manifestava entre os querubins. Essencialmente, a arca era vista como o trono terrestre de Deus, um ponto de contato entre o céu e a terra. O simbolismo da arca não se limitava ao seu exterior. Em seu interior, a arca abrigava as tábuas dos 10 mandamentos, inscritas pelo próprio dedo de Deus. Essas tábuas eram um lembrete tangível da aliança entre Deus e os israelitas, e representavam a lei divina que deveria guiar suas vidas. Mas isso não era tudo. Dentro da arca também havia um frasco de maná, o alimento milagroso que Deus proporcionou aos israelitas durante sua travessia pelo deserto. Esse frasco simbolizava a provisão e o cuidado divino. Junto com o maná estava o bastão de Arão,
que havia florescido milagrosamente para demonstrar que Arão havia sido escolhido por Deus como sumo sacerdote. Cada um desses objetos tinha um profundo significado simbólico, lembrando os israelitas de sua dependência de Deus e de sua relação especial com ele. Número 4. Teoria sobre sua localização sob o Monte do Templo. Uma das teorias mais fascinantes sobre o paradeiro da Arca da Aliança é que ela está escondida sob o Monte do Templo em Jerusalém. Essa teoria tem capturado a imaginação de arqueólogos, teólogos e historiadores por séculos. Segundo essa hipótese, quando a invasão babilônica de Jerusalém no ano 586, 186 AC, parecia iminente, os sacerdotes do Templo de Salomão tomaram medidas desesperadas para proteger a arca. O Monte do Templo era, na época, o lugar mais sagrado da fé judaica e abrigar a arca ali era algo natural. Mas, diante da ameaça de saqueamento e destruição, decidiram escondê-la em uma série de túneis subterrâneos. A teoria se baseia em vários relatos históricos e textos religiosos. Um dos mais importantes é o de Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, que escreveu sobre a existência de uma vasta rede de cavernas e túneis debaixo de Jerusalém. Essas passagens teriam sido usadas pelos governantes da cidade para armazenar objetos sagrados e protegê-los das ameaças externas. Joséfo descreve esses túneis com um detalhe surpreendente, o que levou muitos a acreditar que a arca pode ter sido escondida em um deles. Os textos rabínicos também apoiam essa teoria. Segundo algumas interpretações, o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, previu a futura destruição do templo e ordenou a construção de câmaras secretas sob o monte do templo para esconder a arca em caso de perigo. Essas câmaras teriam sido projetadas para serem inacessíveis, protegidas tanto pela sua localização subterrânea quanto por uma série de armadilhas e mecanismos destinados a evitar que qualquer intruso chegasse até elas. Ao longo dos séculos, muitos tentaram descobrir esses túneis e acessar as câmaras ocultas sob o monte do templo. No entanto, este local é também um dos lugares mais sensíveis e disputados do mundo. O Monte do Templo é sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, já que é o lar da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais venerados do Islã. Qualquer tentativa de escavação ou exploração nessa área é extremamente delicada, tanto do ponto de vista político quanto religioso. Em 1981, uma das tentativas mais notórias de descobrir a arca aconteceu, quando o rabino Yehuda Goetz, o rabino do Muro Ocidental, iniciou uma escavação secreta debaixo do Monte do Templo. Convencido de que estava perto de descobrir a câmara oculta que abrigava a arca, Goetz trabalhou em segredo, sob a escuridão da noite. No entanto, seus esforços foram descobertos, o que provocou um aumento nas tensões entre judeus e muçulmanos na região. As autoridades israelenses intervieram rapidamente, pararam a escavação e selaram o túnel. Embora a arca não tenha sido encontrada, esse incidente só serviu para aumentar o mistério e a fascinação em torno de sua possível localização. Apesar dos desafios políticos e religiosos, a tecnologia moderna permitiu realizar algumas explorações não invasivas na área. O uso de radares de penetração terrestre e outras tecnologias de teledetecção revelou a existência de câmaras e túneis debaixo do Monte do Templo. No entanto, a interpretação dessas descobertas é complicada e ainda não se conseguiu acessar essas câmaras devido à oposição política e religiosa. Número 5. A tradição etíope e a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Outra das teorias mais intrigantes e duradouras sobre o paradeiro da Arca da Aliança nos leva à Etiópia, a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Aksum. Segundo a tradição etíope, a arca não se perdeu nem foi destruída, mas foi levada em segredo para a Etiópia há quase 3.000 anos. Essa crença, profundamente enraizada na cultura e religião etíope, sustenta que a arca não se perdeu nem foi destruída, mas foi levada em segredo para a Etiópia há quase 3.000 anos.
que a arca tem sido guardada em uma pequena capela desde então, protegida por uma sucessão de monges devotos que dedicaram suas vidas a essa missão sagrada. A história começa com Menelik, filho do rei Salomão de Israel e da rainha de Sabá, que, segundo a tradição, visitou seu pai em Jerusalém. Durante essa visita, Menelik, com a ajuda de sacerdotes leais, retirou em segredo a arca do templo de Salomão e a levou de volta para a Etiópia. Para evitar que seu desaparecimento fosse notado de imediato, Menelik substituiu a arca por uma réplica, enganando os israelitas para que pensassem que a arca ainda estava em seu lugar. A lenda da chegada da arca à Etiópia está narrada no Quebra-Nagast, um texto épico etíope que mistura história e mito. Segundo esse texto venerado, a chegada da arca marcou o início de uma relação profunda e duradoura entre o povo etíope e o objeto sagrado. A arca foi colocada em uma capela em Aksum, a antiga capital do Império Etíope, e desde então permaneceu lá, escondido do mundo. O que torna essa teoria tão fascinante é o secretismo que envolve a arca na Etiópia. Segundo a tradição, apenas uma pessoa pode ver a arca, o guardião, um monge especialmente designado que passa sua vida em solidão dentro dos muros da capela. Esse monge tem a responsabilidade de proteger a arca e garantir que nenhum estranho se aproxime dela. Quando o guardião morre, outro monge é escolhido para ocupar seu lugar, e a linha de custodianos se manteve ininterrupta por quase 3 milênios. Ao longo dos anos, houve várias tentativas de verificar a autenticidade da arca etíope. Alguns historiadores, como o britânico Edward Lendorf, expressaram dúvidas sobre a autenticidade da relíquia. O Lendorf, que afirmou ter visto a arca durante a Segunda Guerra Mundial, descreveu o objeto como uma réplica medieval, e não como a arca original do Templo de Salomão. Essas declarações geraram debate e controvérsia, mas devido às rigorosas restrições de acesso à arca, nunca foi possível realizar um exame acadêmico detalhado. Em 2009, a intriga em torno da arca aumentou quando Ebuni Paulus, o patriarca etíope, fez um anúncio surpreendente. Paulus declarou que a Arca da Aliança estava realmente na Etiópia e sugeriu que poderia ser revelada ao mundo. Esse anúncio provocou um grande alvoroço entre historiadores, estudiosos religiosos e crentes, que esperavam presenciar uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. No entanto, assim que a oferta foi feita, ela foi retirada. Paulus decidiu que a arca permaneceria oculta, protegida pelas tradições que a mantiveram a salvo durante milhares de anos. Número 6. A arca no Egito e as semelhanças com os artefatos egípcios. Outra teoria intrigante sobre o paradeiro da Arca da Aliança nos leva ao Antigo Egito, uma civilização conhecida por suas práticas religiosas elaboradas e sua obsessão com a vida após a morte. Segundo essa hipótese, a arca poderia ter sido levada ao Egito e escondida em uma das muitas câmaras secretas que abundam no Vale dos Reis, ou até mesmo sob a Grande Pirâmide de Gizé. As semelhanças entre o design da arca e artefatos religiosos egípcios são notáveis. A Arca da Aliança e as barcas de procissão egípcias conectavam o mundo terreno ao divino. O design da Arca da Aliança, com sua estrutura de madeira revestida de ouro, seus querubins alados e sua função como recipiente sagrado, tem paralelismos surpreendentes com as barcas de procissão egípcias. Essas barcas eram usadas em cerimônias religiosas para transportar objetos sagrados, e assim como a arca, eram vistas como veículos que conectavam o mundo terreno com o divino. Na verdade, algumas barcas egípcias têm uma forma e função tão semelhantes à arca que alguns estudiosos acreditam que os israelitas podem ter pegado ideias das práticas religiosas egípcias durante sua estadia no país. As semelhanças não param por aí. Os sarcófagos fenícios, que também compartilham elementos decorativos e simbólicos com a arca, sugerem que a ideia de criar santuários portáteis para objetos sagrados era uma prática comum nas culturas do Antigo Oriente Próximo. Isso levou alguns pesquisadores a especular que, após o êxodo dos israelitas do Egito, a arca pode ter sido levada de volta à terra dos faraós e escondida lá para protegê-la de possíveis invasores. A ideia de que a arca esteja escondida numa câmara secreta, sob a Grande Pirâmide de Gizé ou no Vale dos Reis,
é especialmente atraente devido à riqueza arqueológica do Egito. Faraós enterrados com tesouros, tumbas. Eles foram enterrados com tesouros inimagináveis, e muitos desses túmulos ainda não foram descobertos. É possível que a arca tenha sido escondida em uma dessas câmaras junto com outros objetos sagrados. Os antigos egípcios eram conhecidos por esconder seus artefatos mais preciosos em lugares inacessíveis para protegê-los dos saqueadores, e a arca, com seu imenso poder e significado, teria sido um objeto digno de tal proteção. Apesar de quão intrigante essa teoria é, não foi encontrada nenhuma evidência concreta que comprove a ideia de que a arca esteja no Egito. As escavações no Vale dos Reis e em outras áreas do Antigo Egito revelaram uma grande quantidade de artefatos, mas nenhum que se assemelhe à Arca da Aliança. Isso não impediu que os caçadores de tesouros e os arqueólogos continuem explorando a possibilidade de que a arca esteja escondida em algum canto inexplorado do país. Número 7. A lenda dos Cavaleiros Templários. A história dos Cavaleiros Templários e sua possível conexão com a Arca da Aliança é uma das teorias mais emocionantes e cheias de mistério. Os Templários, uma poderosa ordem militar e religiosa fundada durante as Cruzadas, eram conhecidos tanto pela sua ferocidade em batalha quanto pela sua influência política e sua riqueza inimaginável. Durante séculos, foram alvo de lendas que os conectam com relíquias sagradas. E uma dessas lendas é que os Templários encontraram e esconderam a Arca da Aliança. Essa teoria sugere que os Templários, durante suas campanhas na Terra Santa, descobriram a Arca em Jerusalém, possivelmente sob o Monte do Templo, onde um dia se ergueu o Templo de Salomão. Os Templários tinham uma forte presença na cidade e, segundo alguns relatos, realizaram escavações nas profundezas do Monte do Templo. Essas escavações teriam revelado uma série de túneis e câmaras secretas onde, segundo a lenda, os antigos israelitas teriam escondido a arca para protegê-la da invasão babilônica. A teoria de que os templários encontraram a arca é apoiada pela sua misteriosa riqueza e poder. Em pouco tempo, a ordem se tornou uma das instituições mais ricas da Europa, acumulando vastas fortunas e propriedades. Algumas pessoas acreditam que essa riqueza repentina se deveu ao fato de que os templários encontraram não só a arca, mas também outros tesouros escondidos sob o templo. Com a arca em seu poder, os templários não só teriam adquirido riqueza material, mas também um poder espiritual sem igual. Uma das versões mais populares dessa lenda afirma que os templários levaram a arca para a Europa, onde a esconderam em um lugar seguro. Dizem que a arca foi levada primeiro para a França, onde a ordem tinha sua sede principal, e depois, após a dissolução da guerra, foi levada para a Europa. Dos templários no século XIV foi transferida para a Escócia. Na Escócia, segundo a lenda, a arca foi escondida na Capela de Rosslyn, um lugar famoso por sua rica decoração simbólica e sua conexão com os templários. A Capela de Rosslyn tem sido o centro de muitas teorias da conspiração, não só sobre a Arca da Aliança, mas também sobre o Santo Graal e outras relíquias sagradas. As intrincadas esculturas que adornam a capela estão cheias de símbolos que alguns acreditam serem pistas sobre a localização da arca. Embora nunca tenha sido encontrada nenhuma prova concreta que vincule os templários à arca, a Capela de Rosslyn continua sendo um lugar de peregrinação para aqueles que acreditam na conexão templária com a relíquia sagrada. Número 8. A possível destruição da arca durante a invasão babilônica. A invasão babilônica de Jerusalém no ano 586 AC para C foi um dos eventos mais devastadores da história de Israel. Sob o comando de Nabucodonosor II, o exército babilônico devastou a cidade, destruindo o Templo de Salomão e levando ao exílio grande parte do povo israelita. No meio desse caos e destruição, muitos dos tesouros do templo foram roubados ou desapareceram. Entre eles, segundo alguns relatos, poderia estar a Arca da Aliança. A teoria de que a arca foi destruída ou roubada durante a invasão babilônica é uma das mais aceitas pelos historiadores. Segundo essa hipótese, quando os babilônios saquearam o Templo de Salomão, levaram consigo os tesouros sagrados, incluindo a arca.
Os textos bíblicos descrevem como os babilônios levaram consigo objetos valiosos do templo, como os utensílios de ouro e prata usados nas cerimônias religiosas, mas não mencionam explicitamente o destino da arca. Isso levou alguns a especular que a arca pode ter sido destruída durante o saque, seja pelos invasores ou pelos próprios israelitas, que poderiam tê-la desmontado para evitar que caísse em mãos inimigas. O Templo de Salomão, onde a arca era guardada, foi o centro da vida religiosa e política de Israel. A destruição do templo foi um golpe devastador para o povo israelita, não só em termos físicos, mas também espirituais. A perda da arca, que representava a presença de Deus entre eles, teria sido um golpe ainda mais duro. Alguns estudiosos sugerem que a destruição da arca durante a invasão marcou o fim de uma era para Israel, uma era em que a adoração estava centrada em objetos físicos e símbolos sagrados. O desaparecimento da arca depois da invasão babilônica fez com que muitos se perguntassem se realmente foi destruída ou se foi escondida, antes que os babilônios pudessem encontrá-la. Alguns relatos sugerem que os sacerdotes do templo, ao ver que a invasão era iminente, poderiam ter tomado medidas para esconder a arca em algum lugar seguro. No entanto, não existem provas conclusivas que sustentem essa teoria. E muitos acreditam que a arca foi simplesmente destruída junto com o templo. Ao longo dos séculos, houve inúmeras tentativas de encontrar a arca, tanto em Israel quanto em outros lugares do mundo. Alguns arqueólogos exploraram o monte do templo em busca de pistas sobre o paradeiro da arca, enquanto outros procuraram em locais fora de Jerusalém, acreditando que os sacerdotes poderiam tê-la levado para longe antes da invasão. No entanto, apesar desses esforços, a arca continua sendo um mistério. Número 9. A teoria do deserto da Judéia. O deserto da Judéia, com sua vasta extensão de terreno árido e montanhoso, tem sido cenário de inúmeras lendas e mistérios ao longo dos séculos. Um dos mais intrigantes é a teoria de que a Arca da Aliança foi escondida em uma caverna oculta neste deserto antes da invasão babilônica de Jerusalém. Esse relato tem suas raízes em textos judaicos antigos, como o segundo livro dos Macabeus, que narram os esforços do profeta Jeremias para proteger a Arca da destruição iminente. Segundo esses relatos, ao prever a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios, Jeremias decidiu esconder a arca em um lugar remoto e seguro. Jeremias conduziu um pequeno grupo de seguidores para o deserto da Judéia, uma região áspera e difícil de atravessar, localizada a leste de Jerusalém. Na base de uma montanha, possivelmente o Monte Nebo, segundo alguns textos, Mias teria encontrado uma caverna oculta onde colocou a arca, na esperança de que permanecesse a salvo dos saqueadores e dos estragos do tempo. Essa caverna, afastada do mundo, teria sido um esconderijo perfeito para um artefato tão sagrado e valioso. O Monte Nebo, localizado na atual Jordânia, tem um significado espiritual profundo na tradição bíblica. Segundo a Bíblia, foi deste monte que Moisés, depois de liderar os israelitas por 40 anos no deserto, teve sua primeira e última visão da terra prometida. Embora Moisés não tenha chegado a entrar na terra de Canaã, o Monte Nebo se tornou um símbolo de esperança e da conexão entre Deus e seu povo. A teoria de que a Arca da Terra foi escondida em uma caverna perto deste monte adiciona uma camada de simbolismo espiritual à história, já que conecta duas das figuras mais importantes da Bíblia, Moisés e Jeremias. Ao longo dos séculos, essa lenda tem fascinado arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros, todos ansiosos para descobrir o paradeiro da Arca perdida. No entanto, o deserto da Judéia, com seu terreno acidentado e suas inúmeras cavernas inexploradas, tem se mostrado um lugar difícil de investigar. Muitos dos que se aventuraram em busca da arca voltaram de mãos vazias, frustrados com a situação. Pela imensidão da paisagem e pela dificuldade de explorar as profundezas de suas cavernas. O que torna essa teoria tão convincente é a descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947. Esses rochos são os que se tornaram um grande poder. Os rolos, ocultos em cavernas próximas ao deserto da Judéia durante milhares de anos, foram encontrados por acaso por um pastor beduíno.
Assim como a arca, os rolos do Mar Morto foram escondidos em um momento de grande agitação, com a esperança de que seus protetores pudessem preservá-los da destruição. O fato de que esses rolos tenham sobrevivido por tanto tempo nas duras condições do deserto sugere que outros artefatos, como a arca, poderiam ter sido escondidos em lugares semelhantes e ainda não foram descobertos. O deserto da Judéia é vasto, com muitas câmaras ocultas e cavernas ainda inexploradas. Aqueles que acreditam na teoria de Jeremias sustentam que a arca pode estar esperando para ser encontrada em uma dessas cavernas, oculta aos olhos do mundo moderno. A ideia de que a arca, com todo o seu poder e seu significado sagrado, possa estar descansando na escuridão de uma caverna perdida é tanto emocionante quanto inquietante. No final, o verdadeiro mistério não é onde está a arca, mas o que estaríamos dispostos a fazer se a encontrássemos.